eu queria que você elaborasse as falas e as pausas em volta das sensações que a meditação traz para uma pessoa, as possíveis sensações, né? Tranquilidade, paz, sensações positivas e a tua própria experiência dentro do que é a meditação para você e as tuas sensações também. Tá, tá bom. É assim, deixa eu só lembrar uma coisa, né? No primeiro vídeo da nossa série, a gente explica por que que nós fazemos esse processo de fala mais lenta com pausas. Tá bem explicado, eu não vou explicar de novo, mas é um convite. Eu tenho que falar isso para todo mundo, porque algumas pessoas podem estar assistindo aqui pela primeira vez. Então, é um convite a entrar num outro clima interno, é um convite à meditação de quem está assistindo. Não é só uma informação recebida, mas é um convite a uma sintonia interna, né, diferente. Então, a gente pode considerar um vídeo desse como um convite à meditação, sim. A pessoa ficar tirando um pouco a mente de lado, ficando mais na receptividade, mais na consciência. E aí aconteceu, a gente fez dois vídeos nesse sentido, foi uma ousadia, né? A gente no primeiro vídeo perguntou, vocês querem que continuem dessa maneira? E no comentário, nos comentários do vídeo prevaleceu sim, continuem dessa maneira. E aí houve dois pedidos de pessoas que falaram, olha, eu preferiria, eles falaram para a gente fazer pausas, as pausas que eu faço mais prolongadas. Eu fiquei surpreso com esse pedido e fiquei feliz com esse pedido, porque saborear as pausas, para mim, é um sinal de profundidade de consciência. Quem está numa mente muito agitada demais e não consegue parar e prestar atenção e saborear as pausas, é porque não conseguiu a sintonia adequada que a meditação convida. Quem quer uma pausa maior é que conseguiu e sente sede de algo maior. É como eu comentei. Quando o Osho ele dá umas pausas mais prolongadas do que o normal dele de pausa, eu fico mais feliz, né? Mas isso eu sinto hoje. Quando antes, não, antes eu não tinha tanta capacidade de saborear as pausas como eu tenho hoje. Então, é assim, eu vou procurar ter umas pausas mais longas. Eu acho que é um desafio muito bem recebido por mim, eu quero isso. E eu acho que tem um potencial de profundidade maior, tanto para mim, porque quando eu faço isso, eu também tenho uma conexão, uma consciência mais profunda, e para quem ouve também. Agora, de novo, eu acho que é interessante, quem for assistir esse vídeo até o final, coloque nos comentários se prefere com pausas mais longas ou não. A gente, é, eu não sei, né, o que que o pessoal realmente está preparado, né? E se tiver preparado para pausas mais longas, eu pessoalmente vou ficar feliz. Mas se não tiver preparado, aí a gente diminui um pouco as pausas. Mas aí a gente aguarda os comentários de quem assistir para ver qual que é o sinal verde. Talvez vai ser difícil escolher, né? Mas talvez não. Então aí você coloca, você que está assistindo aí, se você prefere pausas mais longas ou não. Tá bom? Combinado? Certinho, combinado. O meu feedback também vai ser no final, como é que vai ser para mim, né? Que eu estou aqui em primeira mão, experimentando também. Vamos ver. Eu acredito que é uma boa sugestão, um bom experimento. Vamos ver quais são os impactos e sensações no final do vídeo, para mim Beleza. também. Então, você pode repetir de uma maneira breve o que que Uhum. você colocou como pergunta para a gente ficar bem vivo novamente? Certo, então vai ser as falas e as pausas
serão elaboradas em cima do tema ainda meditação e uma questão assim das sensações que as pessoas possivelmente podem experimentar através da meditação, sensações positivas, tranquilidade, paz, entre outras. E para você, o que é a meditação e quais são as sensações que você mesmo, com sua própria experiência, sente através dos estados meditativos, né? Tá. Então vamos começar. Certo. Bom, me parece que é importante a gente entender o que que a meditação faz. A meditação é um convite para que nós coloquemos a nossa consciência para o que está acontecendo agora. A gente presta atenção na realidade presente. O que eu chamo entrar no modo percebendo. Nós estamos percebendo qualquer coisa. Estou percebendo o som do vento, estou percebendo o meu corpo, estou percebendo a minha respiração. Quando nós realmente estamos no modo percebendo, diminui o modo ruminando, que é o ficar com as minhas preocupações habituais. Meus pensamentos em relação ao passado, meus lamentos, minhas queixas, meus pensamentos em relação ao futuro, meus medos, pensando de que eu poderia agradar mais, fulano de tal não foi isso, foi aquilo. Enfim, fica uma sequência de pensamentos que provocam estados emocionais desagradáveis, normalmente. Então, se eu fico mais no modo percebendo e, por consequência, eu diminuo o modo ruminando, é óbvio que eu vou ficar num estado de mais leveza, de mais tranquilidade. A ansiedade vai diminuir, porque a ansiedade é uma mente disparada, é um modo ruminando ativado. Os medos, todas as emoções desagradáveis, elas são fruto de um pensar exagerado. Se eu diminuo esse pensar, é claro que eu vou ficar num espaço de mais tranquilidade. E as turbulências pelas quais a vida faz com que a gente passa com mais silêncio, portanto, com menos perturbação. Eu acho que isso é bastante óbvio e talvez as pessoas não entendam. É simplesmente por que que eu fico melhor? Porque eu rumino menos, eu remoo menos pensamentos. Eu percebo as coisas como elas são sem julgar. E eu me dou conta que o sofrimento maior, o incômodo maior, está no pensar, no criticar, no resistir. Agora, existem algumas armadilhas. E esse é um ponto bastante importante. Então, por exemplo, a pessoa entrou num estado de maior consciência da realidade.
ela começa a saborear uma suavidade maior, uma leveza maior, um bem-estar maior do que o seu usual. Normalmente dá mais vontade de ficar quieto. A tagarelice tende a diminuir. A gente começa a perceber o desfrute do silêncio. A gente começa a perceber o desfrute da solitude. E esses desfrutes estão disponíveis. Mas a mente aprendeu que não existe desfrute nesses elementos. E como eu não estou percebendo muito, prevalece o que eu estou pensando. E aí que vem um incômodo. Se prevalecer o que eu estou percebendo, o que eu aprendi como sendo o que acontece, eu vejo que não corresponde à realidade. Aí eu vejo as coisas como elas são. Sim, o silêncio é desfrutar. Sim, a solitude é desfrutável e por aí vai. Aí que vai o perigo que eu falei. Aí você está num mundo em que as pessoas estão aceleradas. Você está no mundo, nós estamos no mundo em que as pessoas estão no automático. As pessoas estão na fachada, na maioria das vezes. As palavras são muitas vezes vazias. As palavras não correspondem ao que realmente a pessoa está sentindo. Então a gente começa a perceber a realidade de uma maneira mais profunda. Porque antes eu era um deles. Agora eu tenho um pouco mais de quietude interna. Mas eu começo a ver as pessoas como eu era, maluco. E aí que mora o perigo. Porque sim, eu estou percebendo as pessoas e o mundo de uma maneira mais profunda, eu estou mais sensível, só que pode entrar aí pela porta dos fundos a crítica às pessoas, a crítica ao mundo. Eu entrei no modo ruminando. Eu tive um modo percebendo maior, uma sensibilidade maior, percebia a loucura humana com mais clareza, aí eu começo a pensar sobre. E eu já saí do modo percebendo, mas não percebi que eu saí. Eu entrei no modo ruminando, crítico, julgando. E aí existe um incômodo, existe insatisfação, desajuste. Eu acabo sofrendo mais do que eu sofria antes. Porque antes eu nem percebia a maluquice, a superficialidade, tanto quanto eu estou percebendo agora.
Então, eu preciso perceber se isso acontece, que esse incômodo, essa insatisfação, essa tristeza, esse lamento em relação à superficialidade humana é o meu ruminar. Então, o mesmo processo que eu tenho de não dar, não embarcar nas ruminações, eu preciso aplicar novamente, em outro plano agora. Eu vejo a minha mente criticando, julgando, pego em flagrante esses pensamentos que geram determinadas emoções. Eu interrompo esses pensamentos e só olho as coisas como elas são sem pensar sobre. É uma etapa mais avançada. Eu tenho que atravessar essa etapa para continuar na boa. Aí eu posso perceber, sim, a superficialidade humana, a falsidade humana, a loucura humana, a mente disparada sem razão, a pessoa se auto-torturando, sofrendo desnecessariamente, porque deu vazão à mente, e você se sente impotente. Você não pode fazer nada. Ninguém vai te entender se você for falar. E aí você tem que olhar a realidade tal qual ela é, sem julgamentos. É assim que é as coisas, é assim que as coisas são. É assim que eu sou, impotente. E eu estou no meu processo e quero continuar no meu processo. Cada um é responsável por si. Então eu só chamei atenção porque eu vejo isso com uma certa frequência. A pessoa fica mais sensível, mais presente, mais consciente da realidade e começa a ver coisas que ela não via antes. E aí, se ela bobear, abre as comportas para outra camada de pensamentos e julgamentos que fazem com que ela acabe sofrendo também. E aí ela precisa ficar esperta para também se dar conta disso e também chamar o modo percebendo para quietar o modo ruminando, julgador, crítico. Aí você pode estar em qualquer hospício que você está relativamente bem dentro do possível. E eu sinto dentro do meu processo que isso de fato acontece. Você perguntou qual que é a minha experiência pessoal. Sim, as coisas se tornam muito mais simples, muito mais agradáveis. Quando acontece alguma coisa desagradável, eu procuro cada vez mais colocar em prática essa presença e as coisas, elas perdem a qualificação como problema, elas deixam de ser problema, elas passam a ser desafios. Esses dias mesmo eu estava com um monte de desafios. Não dava certo uma coisa, não sei o que, atrasou aquilo, outra pessoa não cumpriu o que fez, um monte de coisa. E eu podia entrar num processo de crítica, julgamento, ruminação, como eu fazia. E a minha atitude, bom, está acontecendo isso, o que que eu vou fazer em relação a isso? Qual que é o melhor? Em vez de ficar reclamando,
Eu busquei o que eu julguei ser o mais conveniente fazer dentro daquela situação. E todas as coisas se resolveram, todas. Todas as coisas se resolveram de uma maneira tranquila. E realmente eu atribuo isso à meditação, ao treino de presença, a não entrar a mente, a não embarcar nos pensamentos de crítica aos acontecimentos. Dentro do que você perguntou, tem mais algum elemento que você gostaria de que eu me aprofundasse? Se eu puder falar, é, que todas as questões foram respondidas, inclusive, de uma forma muito, muito, assim, diferente e fantástica mesmo, sabe? Porque o fluir dos pensamentos, a fluidez das suas respostas, é, são de ficaram numa leveza muito fácil de entender e, e cobriu assim, é como se fosse uma resposta redonda, sabe? É, É, eu acredito que trouxe alguns insights também. Eu tenho algumas palavras que vieram para mim enquanto eu te ouvia, assim, essas sensações, a leveza, você falou em suavidade, falou em sensibilidade, e aí essa questão da sensibilidade ser trazida para o presente, alguns desafios, mas ao mesmo tempo um convite ao silêncio. Inclusive, semana passada nós falamos sobre o convite ao chamado interno. Eu acho que nessa resposta é um convite ao silêncio, né? Essa quietude interna também. E, e algumas coisas em relação a essa sensibilidade, que ela é uma das sensações que a gente tem, ela começa a aflorar e vem alguns desafios e também a questão de observar, né? Você começa a ver que as coisas vão mudando e você começa a observar tanto a si, interno quanto externo, né? E em rumo dessa transformação interior que facilita você enxergar a verdade externa e interna. Eu acredito que o convite da resposta de hoje está em torno disso. Eu, aham, sinceramente, achei muito, muito, é, muito fantástico. eu só sinto assim, sabe, que esse tema de a meditação despertar a sensibilidade e a sensibilidade gerar um incômodo pelo que ela está percebendo e a pessoa ficar estagnada nisso e não ir além, porque a meditação continua. Ela não se deu conta de que isso trouxe a um modo ruminando que ela ficou tá patinando nisso. Sim, ela conseguiu uma sensibilidade maior, mas ela agora se enroscou e não está percebendo que ela está enroscada no modo ruminando agora. O que eu quero ressaltar é que isso é altamente destrutivo, é muito destrutivo, é muito destrutivo. Para algumas pessoas é tremendamente destrutivo. A pessoa perceber, ter uma sensibilidade maior ao mundo, mas ficar presa no julgamento em relação ao mundo, em relação às pessoas. Isso é muito destrutivo. O alcance de destrutividade disso é imenso. A pessoa pode se sentir completamente fora do mundo, deslocada, insatisfeita. Isso porque ela está permitindo o modo ruminando estar prosseguindo. Então, eu acho que eu só quero, estou dando um complemento agora a essa fala, dizendo, olha, isso é importante. Não é porque a pessoa é mais sensível que necessariamente ela está numa boa. Ela Uhum. tem que ir além.
E se ela sim, não percebe isso, ela pode entrar numa furada imensa, sabe? sim. E eu já vi, eu estou falando isso com uma certa ênfase, porque eu até já comentei isso num outro vídeo também, e que realmente as consequências podem ser muito ruins. Uhum. Então, não é uma coisa assim, bobeira, não. Capricha, se aumentou a sensibilidade, veio essa questão, se veio essa questão, nossa, para, Sim. medita Justa- mais. sim. E você deu uma dica, assim, uma chave aí para realmente ter a sensibilidade, não só a sensibilidade em si, mas a sensibilidade de se observar, né? E Claro, aí entra essa questão de realmente se observar e que é aquela coisa, né? A mente, ela, você, assim, fecha ela da porta da frente, mas ela pode entrar pelas portas dos é, fundos, é, e de uma forma bem mais feroz, né? claro, nossa. E aí depois esse se observar seria observar propriamente, criticando, remoendo, lamentando, desqualificando a outra pessoa, o mundo, seja lá o que for, depende da circunstância que ela está vivendo. E, então, essa observação, ela só é possível a pessoa interromper esse processo desembestado de entrar nessa crítica, só é possível interromper se ela se observa. Se ela observa que ela está nesse processo. E se ela percebe que ela entrou num barco furado. Né? Eu estou embarcada, eu entrei num barco que não tem nada a ver. Né? Então, volta, silencia. Uhum. Não quer dizer que você não vai ver as coisas, você vai ver, mas você não vai julgar. É. Você não vai criticar. Talvez você vai sentir compaixão, mas de boa. E você vai aceitar a sua impotência. Também é muito importante. Eu não posso fazer nada para mudar. Na maioria das vezes não pode mesmo. Né? E a pessoa, ela às vezes não quer aceitar a sua impotência. Né? Então ela tenta resolver e dar murro em ponto de faca. E só piora a situação. Ela precisa aprender. Se ela tem que ter a sensibilidade suficiente para saber se a sua intervenção contribui ou não, porque ela talvez vai querer intervir. Mas se Uhum. ela percebe que só está piorando, e muitas vezes é esse o caso, as intervenções só pioram, aí ela tem que relax. What to do? Certo. Eu queria, inclusive, agradecer que também a pergunta da experiência pessoal também foi respondida, né? Aí essa questão de que você consegue ter uma perspectiva bem diferenciada através da meditação, uma perspectiva das situações, né? E desse deixar fluir, que você tem a experiência de que acontece contigo através dessa sensibilidade e perspectiva diferente. É, esse é um outro ponto, né? Se a pessoa está realmente presente, se ela está realmente neste momento, em silêncio, a mente não está criticando, lamentando, julgando, se ela está realmente presente, ela entra num estado que normalmente se chama estado de fluxo, que é o estado, que é ela começar a agir naquilo que é o melhor possível dentro da situação. O fluir dela não é o mesmo padrão de sempre, como sempre, repetindo a mesma coisa que dá em nada normalmente. Então, existe um elemento criatividade. Estar no momento presente de fato, de fato, de fato, de fato, gera esse movimento mais adequado. Então, essa é a grande sacada. Se ela está, voltando ao nosso tema, que a gente frisou bem esse tema, se ela está num mundo, num ambiente onde que só existe loucura à volta, e, pô, você não vai ter uma resposta fixa. Nesse caso, faz isso. Se você
procura, se a pessoa procura, aí estou estendendo a minha pergunta, estou falando de outra coisa, né? Mas não é outra coisa, porque faz parte do que a pessoa vai fazer em frente de uma sensação dessa, de sensibilidade exagerada, e que de repente ela resolveu parar, ela resolveu ficar só no presente, ela resolveu não julgar. Então faz parte. Mas assim, se ela procura uma resposta padronizada, uma atitude padronizada, o que que eu faço em relação a isso? Estou na situação X. Se ela procura isso, de novo ela errou. Porque o que que você vai fazer não está escrito em lugar nenhum. Não existe nenhum conselho que você deve correr atrás para seguir, porque Sócrates falou, Jesus falou, Osho falou. Você não sabe. Você tem que estar presente. E nessa presença, na situação específica que você está, que é única, você é único, a situação é única, e se você estiver realmente presente, vai ter um fluxo mais adequado dentro do possível. E você vai descobrir na hora, não é antes. Então, é um outro cuidado que se tem que ter de não buscar fórmulas pré-fabricadas, pré-feitas, de atitudes. Não. É a própria presença que vai te dar criatividade para, naquela situação específica, ter uma resposta mais adequada. Porque, assim, só para terminar, quero terminar. Mas tem pessoas que falam: não, eu não consigo ficar quieta. Mas quem disse que é para ficar quieta? Isso é uma fórmula pré-determinada que ela está escolhendo. Pode ser que seja ficar quieta. Pode ser que seja não ficar quieta. Entendeu? Mas a pessoa já vem com uma forma no bolo. Ah, não, eu estou presente, então eu vou fazer isso. Pá! Peraí, pô. Uhum. A presença é imprevisível, o que que vai sair daí. Então são truques, né? Você vê que são coisas assim que a pessoa às vezes escorrega em coisas que impedem o próprio continuar da jornada. Porque se você está procurando uma resposta pronta, você saiu do presente. De novo, você não está prosseguindo a jornada. Como o cara que se sensibiliza e fica abatido, ele entrou no modo ruminante, ele não está na jornada. Buscar fórmulas prontas também é ele sair da jornada. A jornada é a presença. Acho que por mim deu. Certo. Certinho. Certinho. Bom, a meditação abre as portas para muitas sensibilidades, sensações, é um mundo que te abre, e o que eu estou entendendo aqui é ter uma certa sabedoria para entender o que fazer com essas informações que vêm, essas sensações, e ter muita cautela, de como você vai utilizar isso, né, para o seu próprio desenvolvimento e transformação nessa jornada que é muito pessoal, para cada pessoa. É. E só lembrando, a sabedoria nunca é uma resposta pronta. A sabedoria, como sabedoria, sempre é a resposta ao momento. Se não é conhecimento, sabedoria é sempre no momento. Beleza, né? Tá bom, Tá? Vera. Ficamos assim. Aguardamos os comentários aí. Eu não sei se eu É, consegui dar as pausas tão longas como eu as gostaria. pausas, exatamente. Eu gostei, algumas delas, algumas das pausas mais profundas eu peguei, consegui. Não foram muitas, mas eu gostei, sim. Eu acredito que, eu espero que quem está assistindo também goste. E eu, assim, eu levanto um convite para quem está assistindo os outros vídeos. Nós teremos outros vídeos que aprenda a sintonia mais fácil para saborear. E eu também, né? Eu também. O desafio é para mim também, né? O meu nível de pausa depende do meu nível de presença. Então, eu estou sendo convidado a aumentar o meu nível de presença para que tenha umas pausas mais adequadas, mais harmônicas, eventualmente mais prolongadas ou não. Mas o desafio é nosso, né?
A gente peitou essa novidade, né? Esse experimento. Uhum. E o experimento não está pronto, nós estamos em processo de aflorar da consciência e eu acredito que vai evoluindo tanto para quem assiste como para mim e para você. E quem participa, exatamente. Tá bom. Até mais, Vera. Tá. Brigadão. Agradeço, muito obrigada.